Graça e paz sobre a tua vida. Vamos lá, a gente precisa conhecer as Escrituras, é extremamente importante conhecer, porque ela fala da vontade de Deus, do plano de Deus e do propósito de Deus para as nossas vidas. E aí a gente entendendo, nós podemos caminhar rumo à maturidade, a cumprirmos o nosso propósito como é da vontade de Deus. O Evangelho de Mateus trata de forma muito especial essa questão. Ele sempre refere às Escrituras. Por quê? Porque foi escrito para judeus, para falar acerca do Cristo, do Messias. E Mateus é muito especial nisso, ele menciona sempre. Por exemplo, nós temos na questão do capítulo 2, no verso 15, fala que do Egito chamei o meu filho, referindo às Escrituras. No 23, fala que ele foi morar em Nazaré, logo depois do retorno que José recebeu a ordem que podia voltar para Israel, e eles vão morar em Nazaré. E por que fala que ele será chamado de Nazareno? Então, o que nós precisamos entender? Isso está lá no 23, fala assim, foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, o que a gente precisa entender? É fundamental conhecermos as Escrituras. Não se trata de uma questão de uma obrigação, mas de entendermos que precisamos conhecer, compreender o que Deus fala. Qual é a vontade dele, o plano dele, o que na realidade ele pretende, o que as Escrituras falam acerca dos tempos finais. Isso nada para nos assustarmos, mas para entendermos o contexto do que vivemos, da maneira como vivemos, a importância de estarmos alinhados com a vontade de Deus e cumprirmos o nosso papel. Caso contrário, não cumpriremos, pois não entenderemos, não saberemos. E principalmente pelo aspecto de que ouviremos muitas coisas, mas traduz a vontade de Deus. Esse é o ponto. Conhecer as Escrituras nos conduz a julgar as coisas que ouvimos e retermos o que é bom. Porque Deus usa qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer aspecto que essa pessoa tenha sido formada. Ele usa essas pessoas para falar conosco e para nos ensinar. Mas precisamos aprender a julgar. E como julgar isso? Através das Escrituras. Pois as Escrituras falam da vontade do Pai, fala do seu plano, propósito, e ao ouvirmos, aliaremos e compreenderemos o que Deus deseja, como Ele deseja. Por isso é fundamental conhecermos as Escrituras. Precisamos colocar o nosso coração nisso. Colocar o coração em compreender, em entender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. Ele estabeleceu um plano para nossas vidas, Ele tem um propósito para as nossas vidas e precisamos viver de maneira digna deste propósito. Ou seja, se compreendermos a obra que Ele fez, a salvação que nos concedeu, o fato de termos feito uma nova criatura e que nos habilitou, nos capacitou para vivermos conforme a sua vontade, aí a gente só precisa entender qual é essa vontade e o que temos que fazer para viver segundo essa vontade. Isso é simples de entender quando a gente conhece as Escrituras. Quando não simplesmente a lemos, mas lemos com um desejo ardente de ouvir e de entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então o Espírito nos conduzirá no entendimento, na compreensão disso, e nós nos ofereceremos para prestar o verdadeiro culto que agrada a Deus, um culto que traduz em uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai. E a gente precisa fazer isso, pois é fundamental entendermos isso para que a gente viva a vontade do Pai neste mundo. Nós não estamos aqui para sermos religiosos, nem para cumprirmos dogmas, nem para ficarmos obedecendo um mandamento, nem para vivermos de aparência, mas simplesmente para revelarmos Deus ao mundo, para sermos imitadores de Cristo. Por isso que é importante lembrarmos que ser discípulo de Jesus implica em negar
a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo, seguirmos a Cristo. O imitarmos em suas ações, suas atitudes, nas palavras proferidas, na expressão da graça de Deus, no revelar Deus ao mundo. Nós somos um corpo, uma família, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que se submetem à vontade do Pai, que estão comprometidos com a vontade do Pai. Por estarmos assim, mesmo que pensamos diferentes, tenhamos origem diferente, que venhamos de situações em termos de criação, de realidade, de cultura diferente, nós estamos alinhados no mesmo propósito, revelar Deus ao mundo. Essa é a vontade do Pai, esse é o querer do Pai para as nossas vidas e precisamos crescer, amadurecer e entender a vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e viver na plenitude dessa vontade, expressando o Pai ao mundo. Só assim viveremos a vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, entender estes aspectos e nos submetermos. Mas para isso a gente precisa conhecer as Escrituras. Sem o conhecimento das Escrituras, nada irá se cumprir, nada irá ser real e visível nas nossas vidas. E as Escrituras precisam se cumprir na nossa vida. Por isso, precisamos santificar o procedimento para que as nossas vidas sejam uma verdadeira oferta à vontade, ao realizar e ao cumprir da vontade de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.